Olá, que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Olha, ultimamente tem se ouvido muitas palavras que às vezes até desanima, né, o coração, porque são palavras de fracasso, de derrota, onde o mundo está vivendo um caos. E você liga a televisão, doença, morte, falência, desemprego, tudo dando errado. Você entra na rede social, está lá, morte, desemprego, falência. E aí, ao meio a tantas palavras negativas, a tantos problemas, o que pensar? O que fazer num momento desse? Você busca, no meio dessa confusão, uma palavra de ânimo. Aí você insiste em ouvir uma notícia, aí é político roubando, político fazendo isso, uma contenda no meio do órgão aonde poderia trazer solução para o país, para o povo. Aí você fala, agora danou-se tudo. Em quem acreditar? E o que fazer? O grande problema, e você há de convir comigo, que quando nós ouvimos as palavras, seja ela boa ou ruim, devemos filtrar essas mensagens para depois botar em prática. Porque senão, se a gente sugar tudo que está sendo dito, daqui a pouco nós também estamos à deriva da destruição. Concorda? Sim ou não? Está tendo problema, desemprego, enfermidade, falência, fome, e aí você, oh meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Daqui a pouco você está aí, precisando de tratamento médico, tomando remédio para dormir, tendo problema de insônia, tendo problema também de saúde, e começa a ter vários outros problemas. Então, quando nós absorvemos as coisas sem antes filtrar, isso pode nos trazer grande problema. E nem tudo que é dito quer dizer que seja aquilo. Concorda? Sim ou não? Às vezes as pessoas fazem um estardalhaço imenso em uma coisa que é pequenina que pode ser resolvida. Então a palavra, ela tem poder, tanto para dar vida quanto para dar morte. Então nós temos que ter muito cuidado com o que ouvimos e com como guardamos essa palavra. Tem palavras que é melhor entrar por aqui e sair por ali. Não pode ser guardada. Mas eu tenho uma palavra poderosa no meio de tantas dificuldades, tantos problemas. Eu tenho uma palavra para mudar essa situação. Eu tenho uma notícia da Bíblia para os nossos corações que com certeza vai te trazer força, em vez de trazer desânimo, fraqueza, enfermidade, problema, dificuldade. Ela vai trazer solução. E é essa palavra aqui que nós temos que guardar. Eu vou dar aqui um exemplo interessante, que está em Marcos capítulo 10, está no versículo 46, 47 em diante, que fala sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó. E nós sabemos que uma pessoa deficiente física, na época lá do Senhor Jesus, não poderiam ficar dentro da cidade, não poderiam entrar num templo religioso, porque eles eram dados como malditos, como uma pessoa que foi amaldiçoada. Então eles viviam fora da cidade e ficavam ali na entrada do portão da cidade, porque passavam muitos mercadores, muitas pessoas, e ali
eles tinham a oportunidade de pedir esmola, porque eles não podiam trabalhar, não faziam nada. Então eles viviam a poder da esmola que eles recebiam das pessoas, das ajudas das pessoas. Então ficavam ali esperando, né, os mercadores passarem e ali eles terem como pedir a esmola para se alimentar. Sendo que vivia ali vários cegos, coxos, aleijados, né, pessoas com enfermidades, ficavam ali. E estava ali Bartimeu, que nós conhecemos como cego de Jericó. Bartimeu. E ele estava ali também, à beira do caminho. Só que, ao meio de tantas notícias ruins que ele ouvia, ele ouviu uma notícia boa. Ele ouviu uma notícia boa. E a notícia foi o seguinte: está passando por aqui Jesus. E aí aquele cego então falou: quem? Jesus. O Messias? O que ressuscita mortos? O que cura paralítico? O que faz cego enxergar? É esse? Aí sim, é esse que está passando por aqui. Então, ao meio a tantos problemas, veio uma notícia que, poxa, aguçou a fé dele, a esperança dele de mudar aquela situação que ele estava vivendo. E aí, então, ele se põe a gritar: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Ele queria ser curado. Ele queria sair daquela situação. Ele queria resolver o problema da vida dele. Só que humanamente, ele sabia que não poderia. E é uma coisa que assim, é bom a gente deixar registrado, que quando nós sabemos de fato das nossas condições, quando nós conhecemos o problema que chegou na nossa vida e agimos com clareza de que não dá para resolver, porque a palavra, quando você diz, poxa, esse problema não dá para resolver, você tem consciência que dentro da sua capacidade humana não tem mais jeito. E aí você vai buscar o espiritual. Não é daquela forma, não tem mais jeito, não dá, tá bravo, tá difícil. Não, isso é uma entrega. Isso é a pessoa aceitar a derrota e ainda se entregar a ela. Mas quando a pessoa ela vem para a realidade e diz assim: caramba, isso aqui não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito, mas eu vou lutar, eu vou partir para o espiritual, eu vou buscar o Senhor Jesus. Essa é a posição correta de uma pessoa. Foi o caso desse cego. Ele entendia que a situação que ele estava vivendo não tinha solução, humanamente falando. Não tinha. Não tinha. Ele sabia muito bem que, pelos conhecimentos dele, pelo entendimento dele, realista, não havia jeito de sair daquela situação. Humanamente, ele ficaria preso àquele problema a vida inteira. Entende o que eu estou falando? Quando a pessoa ela usa a razão e reconhece que o que ela está vivendo não tem jeito, que ela tem que buscar Deus, porque tem pessoas que ficam dando jeitinho. Não, vou resolver aqui, vou resolver lá, não tem jeito. Ou você busca o espiritual, ou se mantém naquele problema. Então, esse cego, digo eu, entendimento aqui da leitura, ele cai na realidade, ele fala: não tem jeito, para mim não tem jeito. A solução é o milagre. Talvez seja você agora: bispo, realmente a minha vida é só um milagre. Só um milagre.
as notícias que eu recebo, bispo, não dá, tá bravo, tá difícil, já era, acabou. Então eu dependo de um milagre, eu preciso de um milagre. E vai acontecer. Escuta bem, vamos continuar aqui na mensagem, fica ligado, porque eu tenho certeza que Deus vai te dar a resposta. Olha só. Aí esse cego, então, reconhecendo tudo isso, sabendo que para ele só um milagre, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Aí, uma multidão que seguia o Senhor Jesus, ouvindo o grito daquele cego, que deve ter sido desesperador, porque senão não incomodaria ninguém, concorda? Para e vai até aquele cego e diz para ele o seguinte, leva uma notícia terrível: cala sua boca, não oportune o mestre. Uma palavra que, se ele põe no coração, tinha destruído ele. Porque não foi um que foi lá e falou com ele, foram várias e várias pessoas. Gritavam: cala sua boca. Imagina uma multidão gritando a seu ouvido: cala sua boca, cala sua boca, cala sua boca. Aquele monte de pessoas. Que coisa perturbadora. Foi isso que aconteceu com aquele cego. E ele era cego, quer dizer, ele ouviu aquele monte de vozes, ele deve ter falado: meu Deus do céu, acabou. A única solução que eu tinha, vai embora, porque não tem jeito. Seria, dentro desse quadro, dentro desse entendimento, a posição daquele cego. Só que não. Só que não. Porque a notícia que ele recebeu é que passava por ali o Messias. Aquele que curava, que libertava, que dava vista ao cego, fazia morto ressuscitar. Ele falou: eu não vou perder essa oportunidade. Então, aquele cego, o que ele fez? Ele pegou aquela notícia boa, que tinha uma oportunidade dele sair daquela situação, tirou todas aquelas palavras de a vida é assim mesmo, você é um cego, vai viver pedindo esmola para sempre, não tem mais jeito. Tirou tudo aquilo do coração e botou aquela palavra boa. Por pequenina que fosse, mas era algo que ele tinha, que até então nunca teve. E ele não poderia abrir mão daquilo. E aquela multidão dizendo para ele: cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E ele então começou a gritar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Começou a gritar mais alto. Porque ele queria ser curado, ele não queria mais viver daquela forma. Ele queria sair daquela situação, e a única forma dele sair daquela situação era aquele momento que ali estava. Era a oportunidade da vida dele. Jesus era a oportunidade da vida dele. O Messias era a oportunidade da vida dele. De sair daquela situação. Porque até então, ele nunca conseguiu sair daquilo e nunca tinha ouvido falar que alguém tinha passado ou estava passando por ali que poderia resolver o problema dele. E aparece o Senhor Jesus no caminho daquele homem. Ele falou: não vou perder essa oportunidade não. E começou a gritar mais alto ainda. Ao ponto, olha só, meu amigo, minha amiga, que coisa extraordinária. Tinha multidões mandando ele calar a boca. Mas a fé daquele homem era tão
tão poderosa naquele momento de alcançar a resposta da vida dele, a mudança, a transformação da vida dele, que ele não se calou. Já deixo aqui uma palavra para você. Eu sei que tem multidões de problemas sobre você, dívida, cobradores, né? Fome, desemprego, drogas dentro da sua casa, um monte de problema. Eu sei que você pode estar aí sendo sufocado, mas não se cale, não desanime, não deixa essas notícias ruins minar a sua fé, porque a única esperança que nós temos, preste bem atenção, a única esperança que eu e que você tem para mudar a situação é através da fé. É através da fé. E esse cego entendeu isso. Ele entendeu que a situação que ele vivia, humanamente, não teria jeito a não ser por um milagre. Você entende isso? Que a sua situação tem que haver um milagre? Então, nós provocamos o milagre. Aquele cego entendia que ele é que provocaria o milagre. E ele então começa a gritar mais alto ainda. Essa é a visão. É esse o procedimento que nós devemos tomar. Continuar orando, jejuando e vamos lá, vai acontecer alguma coisa. Não desistir. Não desistir. Mesmo ao meio a tantos problemas, tanta dificuldade, e aos nossos olhos parece que tudo acabou, mas a nossa fé não pode ser abalada, porque existe um Deus, e esse Deus que chama Senhor Jesus diz que veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós temos que guardar essa notícia de uma vida abundante no nosso coração. Você, disse o Senhor Jesus, será mais do que vencedor. Então é isso que nós temos que guardar. Não guardar essas notícias do diabo que está trazendo aí pelas redes sociais, pela televisão, pelo rádio, todo mundo na fila de banco, na fila de mercado, só vê desgraça, só vê palavras de derrota. Não guarde isso. Guarde essa palavra. Aquele cego guardou a palavra que falaram para ele. Esse é o Messias. Ele falou, opa, peraí, desse aí eu já ouvi falar. E eu sei que ele pode mudar. Então ele guardou aquilo. Aquilo ali era a esperança dele. Ele se agarrou àquela palavra e disse, não vou não. E começou a gritar. E mais alto, Jesus, Jesus, Jesus. Ao ponto de transpassar aquelas palavras que estavam sendo ali também gritada para ele. A voz dele passa pelaquela multidão de problemas e chega até o Senhor Jesus. Olha só como isso é tremendo. Olha como isso é tremendo. Por isso que é importante a pessoa perseverar na fé. Não desistir. Não desistir. E clamar. Clame a mim e invoca-me na hora da tua angústia. Disse o Senhor Jesus. E esse cego estava exatamente fazendo isso. E ele começa a gritar, a voz dele passa pelaquela multidões, né, de problemas e chega até o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus para, ele para e manda umas pessoas ir até lá e buscar aquele cego. Buscar aquele cego. E aquelas pessoas foram até lá, buscaram o cego, e quando eles chegam até o cego, eles dão uma boa notícia. Até então, o cego só estava tendo má notícia. Tá bravo, tá difícil, não vai dar, para de gritar, não é oportuno médico, blá, 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 blá. Mas pela insistência dele, pela perseverança dele nos sonhos, nos desejos, nos projetos da vida dele, ele não desistiu. Continuou gritando. E aí chegam até eles. O Senhor Jesus manda uma notícia para ele maravilhosa. Traga ele. Aí chega lá e diz assim, ó, o mestre te chama. Eita glória. Aleluia.
Louvado seja o nome do meu Senhor. O Mestre te chama. O Mestre te chama. Que notícia fabulosa! A notícia que levaram para ele foi: o Mestre te chama. Provavelmente, ele deve ter dito: hoje o milagre vai acontecer na minha vida. Eita Jesus! Ele deve ter dito: acabou o meu dia de miséria. Acabou os meus dias de falência. Acabou os meus dias de humilhação. Chega de ser humilhado. Chega de ser envergonhado. Chega de pedir esmola. Chega de viver em miséria. Eu tenho certeza que a palavra que entrou no coração daquele homem foi isso. Porque a Bíblia diz que em um salto ele se levantou. Ele jogou a capa da incredulidade fora, a capa dos problemas fora, jogou tudo fora e em um salto ele se levantou e já caminhou. Porque ele tinha convicção que haveria um milagre na vida dele. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia diz que a fé é convicção de fato que não se vê, mas se crê que vai existir. Se você não tem isso no seu coração, aí sim, eu digo para você que já era. Nada vai dar certo. Mas se você crê de fato, e tudo, a Bíblia diz que é possível o que crê, então, continue. Mesmo que esteja tudo dando errado, no final da caminhada, o milagre vai acontecer na sua vida. Olha o que aconteceu. O cego, então, recebe aquela notícia bombástica: o Mestre te chama. Ele joga aquela capa para fora, se levanta e parte para o milagre. Parte para a mudança da vida dele. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Eita glória! E chegando lá, perante ao Mestre, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, que veio para nos dar vida e vida com abundância. Chega perante ele, o Senhor Jesus faz uma pergunta a ele. Uma pergunta. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E aquele cego, já com os sonhos no coração, tinha o seu objetivo, tinha a sua meta, tinha os seus desejos, os seus projetos, já tudo pronto. Ele foi direto: eu quero ver de novo. Ele foi direto: eu quero ver. Eu quero voltar a enxergar, eu quero ver. Ele não ficou: ó Deus, o Senhor sabe. Ele ficou lamentando. Não. Ele disse: olha assim, o que eu quero é ver. Aí o Senhor Jesus disse: então veja. Imediatamente aquele homem voltou a ver. Diga graças a Deus. Bispo, o que essa palavra quer passar para a gente? O que Deus quer falar? O que Deus está falando já, nem não quer falar, ele já está falando. É que nós não podemos perder a esperança de uma vida melhor, de uma vida transformada, de uma mudança, de uma transformação. Nós não devemos perder a nossa fé no Senhor Jesus. Nós não devemos nos abater ao meio de tantos problemas, tantas dificuldades. Nós devemos permanecer fiéis ou fiel na fé. Cada um deve permanecer fiel na sua fé em Cristo Jesus. Porque
Nós somos o que provocamos a fé em Cristo. E através disso, ela acontece na nossa vida. Você vê que esse homem estava lá, doente, cego, pedindo esmola, uma vida desgraçada, mas ele ouviu uma notícia que ali passava o Senhor Jesus. E ele lutou, ele não desistiu, e veio todo mundo para calar ele, para parar ele. Talvez você tenha um monte de coisas ao seu redor, pessoas, problemas, dificuldade, um monte de coisas que tentam desanimar você, tenta parar você na fé, tenta mostrar para você que não tem jeito, mas tudo é possível ao que crê. Foi isso que o Senhor Jesus falou. Não perca a sua esperança de uma vida transformada, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, o nosso Deus nos ensina a clamar, a invocar, a buscar em oração, a buscar a presença dele o tempo todo, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Vai acontecer. Então você está aí iniciando o seu dia e acabou de levantar e está pensando, meu Deus, eu tenho tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Pensa só assim, hoje é o dia do meu milagre. Porque quando falaram para aquele cego que o Senhor Jesus estava passando ali, ele não pensou mais que ele não tinha condições, que ele era cego, que a vida dele não ia mudar, só ia ficar assim. Não, ele pensou só em uma coisa. Hoje é o dia do meu milagre. Porque depois de uma palavra daquela que ele recebeu, que foi o Messias está passando aqui, ele falou assim, agora eu não vou parar não. Hoje você recebe uma palavra de Deus, uma notícia boa ao meio de tantos problemas, dizendo, a tua fé pode fazer um milagre acontecer na sua vida. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fé. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Não desista das coisas que você almeja na vida, porque pela fé você pode alcançar. Você vê que aquele homem alcançou o milagre na vida dele porque ele acreditou que aquela notícia que ele recebeu iria mudar a vida dele. Você acredita que a palavra que você está recebendo vai mudar a sua vida? Então siga o teu caminho, porque hoje é o dia do seu milagre. Diga graças a Deus. Aleluia. Você vê que esse homem, quando levanta, ele dá um salto. Ele tinha convicção que aquele dia era o dia do seu milagre, era o dia do milagre dele. Ele tinha convicção disso, que a partir daquele dia a vida dele ia ser transformada. Você tem convicção que a partir de agora a sua vida vai ser transformada? Então siga o caminho, porque quando ele dá o salto, ele teve que ainda caminhar no meio de multidões, certo? Tinha ali muitas, milhares de pessoas ali seguindo o Senhor Jesus. Imagina ele seguindo até o Senhor, porque o Senhor estava lá no início da fila. E ele já estava aqui atrás, ele teve que passar pelaquela multidão. Teve que caminhar, e ali alguém deve dar, tu é maluco, não sei o quê, não vai acontecer nada, você é cego mesmo, rapaz, não tem jeito mais não. Mas ele continuou o caminho da fé. Hoje é o dia do meu milagre. Eu tenho certeza que ele caminhou daquele jeito. Agora vai mudar a minha vida. É agora, é hoje. Não vai passar, não vai passar. E ele foi caminhando daquele jeito, e aquelas palavras já não entravam mais no coração. Ele já nem ouvia mais. Ele já nem queria mais saber das notícias de enfermidade, de desemprego, de falência, de dívida. Ele só queria seguir o caminho da fé, porque ele sabia muito bem que era a única forma que ele tinha de mudar aquela situação. É isso que você tem que entender. Você chegou numa situação que já não tem mais jeito. Talvez você já foi desenganado pela medicina. Olha, essa enfermidade aí é para a morte.
Talvez você já foi desenganado pelas questões financeiras. Seu nome está no SPC, Serasa, devendo a banco, devendo a agiota, devendo todo mundo. É ou não é verdade? Talvez você já chegou a uma situação que você olha para sua família e você fala, não tem mais jeito. É droga, é prostituição, é adultério, é mentira, é briga. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas a sua fé pode mudar tudo isso. Mas você precisa de caminhar para o Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com o cego. Ele caminhou. E quando chegou perante ao Senhor Jesus, o milagre aconteceu. Porque ele tinha certeza que aquele dia era o dia do milagre dele. Bom, meu amigo, minha amiga, essa é a notícia maravilhosa que o Senhor Jesus traz hoje para você. Hoje é o dia do seu milagre. Não desista. Por mais que tudo diga ao contrário, acredite que o Senhor Jesus vai sim mudar a sua vida. Não desista. Você é que provoca um milagre. Você é que faz materializar o milagre na sua vida. Por isso que Satanás tenta te parar. Por isso que ele vem com palavras negativas, traz pessoas para desanimar você, fica mostrando para você os problemas, fica fazendo você ouvir os problemas que estão acontecendo. Para com isso. Começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a clamar, porque o milagre vai sim acontecer na sua vida. Tá certo? Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Olha, eu sou o Bispo Renato, da Igreja Nação de Deus, e estou aqui só para abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo, entra no meu canal Bispo Renato de Souza, se inscreva ali, passa a me acompanhar, porque todo dia eu tenho uma notícia boa para trazer para você. Tchau! Que Deus abençoe! Em nome do Senhor Jesus.